Comenzamos con un consultorio pequeño, cirugías nos 3 hospitais. Hoje temos essa instituição linda do Instituto da Visão, na qual a minha esposa, minha filha, o Alexandre, toda a família do Instituto da Visão que ama essa família mesmo, estamos aí dispostos para servir melhor. Fica então o nosso abraço também a toda a equipe que está ali, né? A Gilca, a Elisângela, a Diva, a Cristiane, a Ana Carolina, a Sabrina, a Vanessa e a Jo, que fazem parte e deixam a instituição funcionando todo dia bonitinho para que a gente possa receber todo mundo de braços abertos. Bom, então entendemos que o doutor tem um pé lá em Minas Gerais, vocês sabem que eu sou mineiro, e adotou Primavera do Leste para poder abrir a instituição, né, e expandir, trazer toda essa competência aqui para a região. Bom, então vamos agora para o tema, doutor. O que vem a ser o pterígio? Uma vez você me explicou de uma forma até grega como é que é essa história aí? O que é o pterígio? O olho nosso é um dos órgãos mais protegidos do nosso organismo de várias maneiras. Não só pelas capas que tem aqui em frente, como são as pálpebras que fecham e abrem perante qualquer perigo, mas qualquer estímulo luminoso, mudança de temperatura. Mas também tem umas estruturas muito delicadas. Inicialmente nós temos essa lente que nós chamamos a córnea. É o único pedacinho do nosso corpo externamente que é transparente. Não temos mais nada transparente. A unha não é transparente, a nossa pele não é transparente, o nariz não é transparente. E é transparente porque é extremamente delicada para permitir a entrada da luz e a seleção de 1000 maneiras das imagens que vão formar depois a mensagem da nossa visão. Mas isso faz com que durante o dia, praticamente o maior tempo está desprotegido no sentido de que está descoberto. Se nós pensarmos quanto tempo mantemos o olhinho fechado durante o dia, exposto à luz solar, ao vento, à poeira, à fumaça, ao ar-condicionado, às mudanças de temperatura, é o tempo todo. O nosso piscamos, é verdade, 18 vezes por minuto, mas tem vezes que nós alteramos esse ritmo e, portanto, organizamos ou desorganizamos melhor as defesas que ele mesmo tem. Quando essas defesas ou esse sistema de regulação se altera, é possível que umas células que estão aqui nesse tecido que cobre a parte branca, que nós chamamos esclera, e o tecido que cobre, que é como um celofane, nós chamamos conjuntiva, ela começa a crescer de maneira desorganizada e a andar por cima desse tecido transparente. Não só anda, mas ele cria um tecido fibroso e de vasos, de veias e artérias, e depois vemos que nasce como se fosse uma asa, que em grego chama pteryx, então daí o nome pterígio, e avança para a área mais central dela. Deixa só o microfone. Só o microfone, isso. Manda ver, pode continuar. Era só porque eu não sei se estava ouvindo, estava ok? Beleza. Sim. Show. Tá bom. Então a gente tem essas células, elas já existem aí e elas vão se desenvolvendo por essa desregulação, é isso? Curiosamente, mesmo que as células estão sobre todo o tecido branco, ou seja, a conjuntiva, nós ainda desconhecemos por que determinadas áreas, principalmente se está aqui o nariz, é nessa parte do nariz aonde nós vamos encontrar mais comumente a alteração fibrosa. Algumas vezes aparece do lado temporal ou do lado externo, mas é comum aqui. Poderia ser em cima, poderia ser embaixo, poderia ser em qualquer dos 360 graus. Contudo, é essa área que é mais atingida.
E tem algumas coisas interessantes. Falamos que o terilho é mais comum na zona tropical do terilho. Ou seja, se nós considerarmos o hemisfério e a área do Equador como a área central do hemisfério, 20 graus acima do Equador e 20 graus abaixo do Equador são as áreas de maior alteração da radiação ultravioleta no mundo. Ou seja, aí compreende os países Equador para cima, o Equador, Colômbia, um pouquinho Panamá, e para baixo vamos ter Equador, Peru, parte do Brasil. Lá embaixo, lá na Patagônia, já não tanto. Então, essa é uma área. Primeiro, então, existe uma área geográfica no mundo na qual encontramos maior incidência dessa alteração que nós chamamos fibrosa vascular. Existem também algumas causas. Quais que seriam as causas mais comuns? A causa mais comum que se sabe até agora é o efeito da radiação ultravioleta. Existe a radiação infravermelha, e ultravioleta, e toda essa escala de intensidades de luz. Contudo, é a radiação ultravioleta a que atinge mais esta área da conjuntiva. Outro fator são fatores mecânicos, vento. Só arrumar aqui. Sim. Outros fatores externos são poeira, fumaça, o vento, o ar-condicionado, ventiladores, enfim, que de uma ou outra maneira batem no olho. E se é insistente, o olho não consegue reagir de uma maneira adequada para se defender, criando assim células anômalas. Também é importante o fator de idade. É muito difícil encontrar um terilho numa criança, mesmo que ele fica brincando no sol, no ar o dia inteiro. Adolescentes também menos. Geralmente, a idade de maior incidência é acima dos 50 anos. Isso porque talvez é o acúmulo progressivo durante a vida da pessoa em captar essa radiação ultravioleta que faz com que desenvolva maior sensibilidade para se multiplicar dessa maneira. E, doutor, tem gente que não tem pterígio? Existe essa chance? Essa pergunta é muito importante. Nós encontramos, por exemplo, os operários do agro. Estão o dia todo, desde 4 horas da madrugada até 8, 9 horas da tarde, ao campo aberto, expostos ao vento, à poeira, à fumaça, ao ar, à radiação ultravioleta, e não tem. E encontramos os doutores que trabalham nos escritórios da cidade, dos apartamentos, e tem terilho. Então, esse não é o único fator, a radiação ultravioleta. É o mais importante. Mas existe, desde já é importante lembrar, um fator genético. E isso aí é marca de fábrica que nós trazemos. E quando essa marca está presente e recebe o estímulo da radiação ultravioleta, é uma maneira, um gatilho para disparar o processo. Devemos ter em conta também o gênero das pessoas. É certamente mais comum, um pouco mais comum, por exemplo, 10% em homens e 8% em mulheres. Talvez pela exposição mais direta do homem na sua atividade laboral, quem sabe. O clima também são os climas mais cálidos, mais quentes, mudanças de temperatura bruscas. Eles provocam ou predispõem mais para o aparecimento desse fator. O uso de colírio errado ou a falta do uso de colírio pode produzir também?
o uso inadequado dos colírios é um tema muito importante, porque, por exemplo, quando há fatores ocupacionais, um mecânico, quem trabalha com solda, quem trabalha com a parte ferrugem, etc., se vê mais exposto e ele tem a tentação de estar usando os colírios para limpar o olho. Nós devemos ter muito cuidado com os colírios, no sentido de que a grande maioria dos nossos colírios possuem uma substância que nós chamamos corticoide. Corticoide é uma arma fantástica, mas é algo assim como um canhão. Às vezes eu posso usar para matar uma pulga um palitinho, mas também posso matar a pulga com um canhão. É isso que nós fazemos quando usamos qualquer colírio no olho, esperando que ele vá ficar branquinho, clarinho, não chora. Então usamos o canhão, quando nós não precisaríamos, devido aos efeitos colaterais que pode trazer, principalmente desenvolver precocemente a catarata e o glaucoma. Isso é bem importante lembrar. Isso é legal, porque a gente já trouxe em episódios anteriores, vocês podem perceber que sempre o tema é esse, né? É o correto uso do colírio. Colírio não é só não existe só aquele colírio que é lubrificante. A doutora Maria uma vez também bateu bastante na tecla sobre aqueles colírios que o senhor acabou de falar, né? Que branqueiam. Então, milagrosamente branqueia o olho, mas as pessoas não sabem o que está causando ali por trás, né? Então, como o senhor disse, né, tem o glaucoma aí, a catarata que pode ser desenvolvido, E geralmente, né? esses colírios produzem um efeito de rebote. Para ele branquear o nosso olho, que fica vermelho pela irritação do pterígio, dos agentes externos, nós usamos os colírios que trazem, além do corticoide, uma substância que nós chamamos vasoconstritores. Ou seja, eles apertam as veinhas e as artérias, elas fazem desaparecer o sangramento externo, mas depois tem um efeito que é liberar o diâmetro das veias e das artérias. Quer dizer, passado o tempo de espaço branco em que ficou o olho, pode vir outra vez um olho vermelho ainda maior do que estava antes. E então nós estamos sempre numa bola de neve, usando cada vez mais colírios e nos expondo aos efeitos colaterais. Legal. Então, a questão genética, ela é um fator, mas ela não é decisiva, né? Existe algum dos fatores que a gente pode falar, olha, esse é o que mais hoje tem alguma correlação com o desenvolvimento do pterígio, por exemplo, o sol ou, não sei, a poeira? Existe algum desses fatores que é o que mais tem correlação? A associação deles é muito comum. Difícil falar de a exclusividade de um fator, de os fatores ocupacionais. Por exemplo, se eu tenho que estar trabalhando na frente da fornalha onde a temperatura é alta e eu tenho que depois abrir a geladeira para pegar a minha água gelada, ou o caminhoneiro que está 8, 10 horas na estrada com ar-condicionado na sua cabine, depois tem que descer, passar a temperaturas bruscas. A cozinheira que está lá no fogão de lenha, no fogão a gás. Quer dizer, é o nosso dia a dia que além de que nos expõe a essas mudanças, fortalece o nosso corpo, porque ele vai se adequando também a essas exigências do tempo, da hora, do clima, e contudo nós não aparecemos com tantas doenças que deveríamos aparecer, apesar de tudo. Por isso, não é qualquer olho vermelho que podemos falar que tem pterígio e que tem que operar e que tem que fazer a raspagem. Não, há sinais e sintomas próprios. Geralmente ele se identifica como uma vermelhidão, uma inflamação e um senso, uma sensibilidade de corpo estranho. A pessoa quase sempre tem a sensação de que caiu areia no olho.
e a tentação de coçar no olho é muito grande, que traz um efeito nocivo, certamente, que algumas vezes vai provocar uma úlcera da córnea ou complicações maiores. Também é muito comum a sensação de secura no olho. A gente está lacrimejando a toda hora, mas sente que o olho está seco. Ou seja, é como se tivesse uma lágrima que não é totalmente produtiva ou adequada. E é importante lembrar aqui o uso de lentes de contato nestes casos. Nesses casos em que se inicia o pterígio, é importante estar consultando o oftalmologista para muitas vezes suspender a lente de contato, por 3 motivos. Primeiro, a lente de contato não é um plástico qualquer, é uma substância altamente sofisticada, não é qualquer plástico, e que tem milhões de microfuros para permitir que o oxigênio atravesse essa lente e chegue até a córnea, o qual esse oxigênio é o alimento da córnea. Segundo, para que isso se dê, necessitamos um veículo, que é a lágrima. E essa lágrima deve ser íntegra. Se eu tenho aqui já uma estrutura que altera o fluxo normal da lágrima, eu já estou alterando o fluxo de oxigênio para a córnea, portanto, a nitidez da imagem e a sensibilidade à luz. É importante ter em conta isso para saber se pode seguir ou não pode seguir usando a lente de contato. O senhor comentou sobre aquela questão da gente sentir como se tivesse uma areia no olho, esse incômodo, a vontade de coçar. São sintomas também muito parecidos com o da conjuntivite, né? Existe muito caso assim que a pessoa acha que está com ou pterígio e é conjuntivite, ou conjuntivite está com pterígio? Sim. É importante ter em conta e não simplificar demais estas alterações que parecem que só um olho vermelho ou só uma carninha. Não. Além de quadros que podem ser confundidos com o pterígio e, portanto, tratados erradamente, é bem necessário ter uma orientação, um diagnóstico certeiro para que a conduta seja adequada. Vou somente fazer referência ao seguinte. Imagine que essa lesão, que parece tão simples, ela precisa ser diferenciada de muitas outras, que até podem ser, nós chamamos neoplasias escamosas, ou seja, são lesões que podem ser até pré-cancerígenas, ou mesmo que não sejam malignas, que nós chamamos neoplasias benignas, contudo o tratamento é outras. Pode-se tratar de umas alterações da mesma córnea, que nós chamamos ceratites marginais, ou alterações da conjuntiva que simulam um pterígio, que nós chamamos dermoides, limbares, são uns nomes aí diferentes. Mas, contudo, há também alterações das células mais que estão nessa área periférica da córnea, na área límbica que nós chamamos. Algumas vezes é confundido com o nascimento ou aparecimento de alterações chamadas panos, que são vasos novinhos que não devem estar nesse lugar, promovidos aqui por alterações de traumas ou de efeitos externos. Muitas vezes fazem parte dessas alterações de uns síndromes, às vezes síndromes alérgicos intensos, no qual toda essa área fica inchada, parecendo que fosse um pterígio que precisaria uma cirurgia. Outras vezes são alterações chamadas simbléfaron, que se cola a conjuntiva uma com outra. Quer dizer, há muitas coisas similares cujos tratamentos são totalmente diferentes e cujas condutas têm que ser adequadas antes de iniciar tratamentos simples. Ou seja, sem automedicação aí, sem auto-achar o que tem ali, né? Você, eu acho que eu tô com conjuntivite. O negócio é procurar o
O oftalmologista mesmo, né? Realmente no tratamento, não complicar as coisas. Iniciar com os cuidados básicos. Um cuidado básico, por exemplo, é piscar. Aqui vale a observação nesta época do celular e do computador. Toda vez que eu estou na minha vida normal, sem alterações externas importantes, como a mudança de temperatura, vento, o meu olho está piscando 18 vezes por minuto. Quando eu fico fixo no celular ou no computador, muitas vezes diminuo até 8 vezes o piscar. Ou seja, esta lente deixou de receber a lágrima, o oxigênio, enzimas, proteínas que vêm na lágrima 10 vezes por minuto. Imagina a criancinha que não recebe 10 mamadeiras por minuto quando tinha que receber 18. Vai espernear, vai reclamar e vai criar todo um problema. O olho também. Ele mais tarde ou no final da tarde, ele estará se comportando como uma criança e terá transformado essa falta de ritmo de piscar em sensações de dor de cabeça e enxaqueca, visão nublada, vista cansada. Portanto, é importante que esse ritmo de piscar, não só para a córnea, mas também para essas áreas que são atingidas pelo pterígio, é importante mantê-las regularmente. Isto vai para quê? Isso vai para nós adultos e as nossas crianças, porque o celular está nos levando a diminuir o piscar e a proximidade do objeto faz com que o estresse muscular dos nossos olhos diminuam também o efeito e a mecânica dessa produtividade de lágrima. Isto aqui levou aos japoneses, tempos atrás, a suspender os celulares em todas as crianças menores de 6 anos, não só porque estavam distraídos, mas porque não sabiam o que fazer com as dores de cabeça. Mas 2 meses atrás, o Reino Unido, a Sociedade de Pediatria acaba de proibir nas escolas do Reino Unido a mesma coisa. Felizmente, a semana passada, o governo de São Paulo acaba de propor proibir os celulares em todas as escolas do estado de São Paulo. Não porque estão distraídos os alunos ou as crianças durante a aula, mas porque já não sabemos o que fazer com tantas dores de cabeça das nossas crianças. Sem contar que também existe alguma associação disso com relação ao autismo também, né? A gente ouve falar bastante sobre isso. Seria um tema bem importante que dá para uma charla depois. Saber, neste momento, a neurociência, a neuropediatria, a neurooftalmologia e a mesma psiquiatria está seguindo com muita atenção o efeito dos comprimentos de onda que estão saindo das telas dos nossos computadores e dos nossos celulares, para nós podermos ver as letras que estão na tela. Elas não se dão porque alguém escreveu aí, se dão porque há uma vibração coordenada dos pixels a milhares de quilômetros por segundo e nosso olho tem que se adequar e o nosso cérebro receber esses comprimentos de onda. Isso tem muito a ver com o pterígio, porque nós estamos vendo e está sendo demonstrado pelos estudos anatomopatológicos de que essas células se estão modificando ultimamente, o que não acontecia em anos anteriores. Quer dizer, as alterações histológicas eram só degeneração celular. Neste momento, há uma deformidade de todo o sistema de coesão celular nessas lesões que são retiradas dos pterígios também.